Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada, que está para chegar aí em breve. Hoje eu queria contar uma história que tem a ver com livros, como habitualmente. Começo por dizer que os livros, ao mesmo tempo em que contam histórias, podem também se transformar em uma espécie de agentes ativadores de histórias, que têm eles, os livros, como centro da narrativa. Como isso pode acontecer? Cito um exemplo. Hoje, por exemplo, eu recebi um contato de um casal, o Robertinho e a Luciana, com a proposta de fazer uma doação de livros para mim. E eu, ao mesmo tempo em que fiquei satisfeito com a proposta, eu não entendi. Eles podiam dar outro destino aos livros, vendê-los até, doá-los a outra pessoa, e disseram que queriam doá-los a mim, porque sabiam que eu gosto, adoro livros e tenho ciência de que eu vou lê-los também, posso também emprestá-los e vou dar o uso que é o adequado a eles, aos livros, que eles sejam lidos por mim ou por outras pessoas. Então, eu perguntei quantos livros havia lá na casa deles, e eles disseram cerca de 100. Eu me surpreendi. Fui ver os livros e são quase 200. E me surpreendi porque entre os livros eu encontrei clássicos primorosos das literaturas de língua portuguesa, claro, incluindo livros de autores brasileiros e também da literatura estrangeira, principalmente a maioria deles fazendo parte de uma coleção de livros que eu conheci na juventude, a coleção Saraiva, que publicava livros baratos e de fácil leitura, muito bons, e livros clássicos de autores de primeiro time, autores franceses, ingleses, estadunidenses e os brasileiros também. Machado de Assis, José de Alencar e algumas surpresas, como esta aqui. As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um escritor falecido recentemente, há uns 10 anos, e que escreveu esta obra, que é um clássico dos estudos sobre a América Latina, que eu recomendo e muita gente recomenda para quem quer entender a América Latina de um ponto de vista real, de um ponto de vista de quem compreende a América Latina como região colonizada, com essa realidade de país explorado pelos impérios e que tem uma população sofrida, governos dependentes dos impérios, situação que continua até hoje. O Eduardo Galeano levanta uma história de toda essa epopeia triste, cheia de dores, de forma que esse livro é importante para que você compreenda o Brasil e a América Latina à luz de uma realidade que faz parte da nossa identidade e que não é uma leitura dependente
dos impérios, dependente da visão imperial sobre a América Latina. Essa leitura você vê habitualmente, essa leitura dependente dos impérios, você encontra habitualmente na grande mídia hegemônica, corporativa, empresarial. Então, esta é uma oportunidade de você conhecer a América Latina como ela é e como sempre foi, e compreender por que nós somos subdesenvolvidos, porque nós somos pobres, porque nós somos explorados e continuamos ainda. E o que fazer para que essa situação deixe de acontecer? Além desse livro, outra surpresa, olha, José Saramago, todos os nomes. Mário Vargas Llosa, Quem Matou Palomino Moleiro, também outro autor clássico falecido recentemente, o Mário Vargas Llosa, há cerca de um mês ou quase um mês. Mas antes de citar outros exemplos, eu gostaria de lembrar o seguinte, como eu falei no começo, que alguns livros são ativadores, inspiradores de histórias que envolvem eles, os próprios livros. Este lote de livros aqui é apenas uma parte dos livros que eu trouxe da casa desse casal. E existe uma história envolvendo esses livros. Eles pertenciam a um senhor que gostava muito de ler, ele amava os livros e ele teve um problema de saúde. Então, a família precisou mudar para um apartamento e, com um espaço mais restrito, não tinha onde colocar os livros dentro do apartamento. Então, a família desse senhor doou esses livros, esses quase 200 livros, dos quais aqui eu só tenho uma parte deles, os outros estão guardados em 2 caixas. Então, essa família doou a esse casal que entrou em contato comigo, e esse casal também recebeu a doação dos livros, mas os dois trabalham muito tempo, tem pouco tempo em casa e resolveram para ler, né? Então, para que esses livros não ficassem sem uso, eles entraram em contato comigo para que esses volumes tenham o devido uso, sejam lidos realmente, emprestados e provoquem as emoções propostas nas histórias de cada um deles. Foi um presente, eu agradeci, foi um presente especial, eu estou muito satisfeito, inclusive eles também demonstraram a confiança de que esses livros terão esse destino previsto, e terão mesmo, e é uma história envolvendo o livro, envolvendo pessoas. Ou seja, o livro, além de contar histórias maravilhosas, ele também é objeto de histórias, porque eles andam, não diria, é uma figura de linguagem, eles se transferem de mão em mão, se transferiram, nisso que eu acabo de contar, do dono deles original para um casal e do casal para mim. E aqui eu espero que comigo fiquem durante muitos anos, para serem lidos e relidos. Esta história me faz lembrar uma outra, envolvendo também um livro. Esse livro é Combate nas Trevas, do Jacó Gorender, é um autor brasileiro. Ele conta a história da ditadura militar do ponto de vista de quem resistiu à ditadura. E é um livro
fundamental da historiografia brasileira. É um livro que eu também recomendo. E eu havia lido esse livro há mais de 10 anos, tomado emprestado de um amigo, um grande amigo. Este amigo, infelizmente, faleceu em 2021. Eu entrei em contato com a família, falando que gostaria, se eles não quisessem ficar com esse livro, gostaria de ter esse volume comigo, O Combate nas Trevas, do Jacó Gorender. E a família me chamou para buscar esse livro. E quando cheguei lá, tive a grata surpresa. A viúva desse amigo me falou que eu poderia pegar todos os livros que eu quisesse e pudesse levar da estante do marido dela, e que era meu amigo e, como eu disse, que havia falecido. E então, quando eu fui lá buscar um livro, eu acabei trazendo mais de 100 livros, numa caixa também, que estão incorporados ao meu acervo de livros. E foi muito bom. Claro que eu trouxe o Combate nas Trevas também, junto com outros. Muito, assim, ocorreram umas surpresas também, de livros que eu procurava e até então não havia encontrado, como a biografia do Che Guevara, do autor John Anderson. E eu encontrei também naquela vez outras surpresas, li algumas delas, e tinha um livro do Ivan Lessa, Os Garotos da Fusarca, também, que eu precisava ler e não encontrava. Então, olha, um livro trouxe mais de 100 daquela vez, e agora eu trago quase 200. Então, isso supre muitas carências de livros que eu não tinha e desejava. Alguns eu já li, mas posso reler novamente. E também eu acabei revendo aqui, recordando uma memória afetiva, porque eu li vários. Essa coleção Saraiva era de minha... Eu lia muito na juventude, como eu disse, eram livros baratos, então a gente procurava bons livros e que podiam ser encontrados a preço bem baratinho. Agora, eu espero encontrar mais um volume que eu procuro e dificilmente eu vou achar. São os contos do escritor russo Máximo Gorki, Os Vagabundos, reunidos em 2 volumes. Eu li esses volumes, alguns contos desses volumes, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, mas eu gostaria de tê-los. Quem sabe, numa hora dessa, numa história como essas duas que eu contei para vocês, eu consiga encontrar também Os Vagabundos, que é o volume de contos famosos, muito importantes, grandes contos, do escritor Máximo Gorki, uma das minhas referências literárias de toda a vida, o autor do livro A Mãe, que mudou a minha vida. Eu já fiz aqui nas redes um vídeo curto falando sobre isso, porque ele mostra a história de um operário tomando consciência política do mundo em que ele vive, ele junto com a mãe dele, e isso me levou a tomar uma consciência que eu não tinha antes também, e me conduziu a outros livros de história, de filosofia e de ficção que dialogam muito com esse livro, A Mãe, de Máximo Gorki,
que eu recomendo também. Fico aqui, por enquanto, até outro episódio. Então, eu peço para você, se você gostou dessas histórias envolvendo livros, eu peço, por favor, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, dê o seu joinha, toque o sininho e recomende também. E comente, por favor. Muito obrigado e até a próxima, na semana que vem, domingo que vem. Obrigado.